Campina Grande, segunda-feira, 26 de janeiro. Que bom estarmos iniciando o dia e a semana recebendo a palavra de Deus em nossa casa, em nosso lar, ou quem sabe onde você está exercendo alguma atividade ocupacional. Esperamos que você continue ligado conosco. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua edificação espiritual. E espero que você, portanto, esteja com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra que vamos ministrar. Antes, devo lembrar a todos que está se aproximando a 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Lembrando que Campina Grande, enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade retiro, de 12 a 17 de fevereiro. Quando você passar ali no Parque do Povo, você já vai perceber as instalações do que o pastor Helder Faber, ele sempre chama uma réplica do tabernáculo, conforme era realizado enquanto o povo peregrinava no deserto. Uma representação do tabernáculo já está sendo instalada lá no Parque do Povo. Oremos para que tudo transcorra debaixo das bênçãos do Senhor, como nos demais anos. Este ano o tema será a Igreja de Cristo. Portanto, programe e se prepare de 12 a 17 de fevereiro. Queremos deixá-los agora com esta conclusão da palavra que nós ministramos. Muitas vezes a gente está tomando a ceia do Senhor sem condições, intrigada com o marido, intrigada com a esposa, negando-se a vida íntima, conjugal do marido ou da esposa, com o filho, problema com o filho, problema com a filha, com o genro, com a sogra, com o colega de trabalho, com o vizinho, na universidade, na faculdade, com intriga. Como é que vai tomar a ceia do Senhor? Pensa. Jesus fala, e Paulo também fala isso lá escrevendo aos Coríntios: quando formos tomar a ceia do Senhor, examine-se a si mesmo, cada um coma do pão e bebe do vinho, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É uma responsabilidade muito grande. E Paulo fala: por esta causa, por este motivo há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual, anemia espiritual, muita gente enferma e muitos que já dormem prematuramente, morte precoce. O sujeito podia viver 80 anos, vai viver só a metade. A vida é ceifada, porque gente, isso aqui é o que a Bíblia diz. Paulo escreve, não sei o que estou inventando. E é por isso que é bom você prestar atenção, comparando com a igreja modelo, o perfil da igreja modelo, comparado com nós como membro do corpo de Cristo, que é a igreja aqui do Calvário. Paulo diz aqui: todos devem ter isso em mente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Prodígios era algo comum na igreja, hoje é novidade. Se alguém é curado de alguma doença, fica tudo assim: mas menino, foi um milagre. Era comum, isso era normal. Era normal. Pedro e João entravam no templo, um mendigo lá estendido a mão, esperando receber uma moeda. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada de valor, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele saltou e saiu andando, pinotando e dando glória a Deus. A igreja hoje, irmãos, tem muitos recursos. Nós temos um templo climatizado para conforto nosso. Nós temos hoje muitas condições que nos favorecem, mas falta poder. Eu sinto essa carência, essa falta de poder na minha vida, como pastor. Não sei os demais, né? Mas eu sinto isso, essa falta. E se quando acontece é uma novidade. Epa, fulano foi curado, ficou bom, estava desenganado, foi uma cura, um milagre. Era normal, era comum. Diz aqui o texto que muitos sinais e prodígios eram realizados pelos apóstolos. Era uma coisa normal. É como a respiração da gente, é uma coisa que você respira, não é uma novidade, não é uma coisa, é bom, estou respirando. Não, é coisa normal, comum, a respiração. Então no verso 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
ou seja, havia unidade entre eles. Havia unidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A gente pratica isso? A gente pratica isso? Eu estou falando a mim como pastor. Será que eu considero os outros irmãos superiores a mim? Cristamente falando, ou às vezes eu quero agir usando o meu eu. Não, sou eu quero assim, vai ser assim. Onde está o que Paulo diz aqui? Isso aqui é Bíblia. Estou inventando coisa aqui, não. Isso aqui é Bíblia. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tenha humildade. Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos: não, Senhor, nós aqui éramos para lavar os teus. Não, se você não deixar eu lavar, vocês não vão ter parte no ministério, não vão ter parte no reino, não vão participar, não vão estar identificados comigo. Então, Senhor, me dá logo um banho, aí derrama água aqui sobre a minha cabeça. Pedro, que era muito exaltado. Então, muitas vezes nós estamos desprezando ensinos tão simples. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós muitas vezes estamos querendo ser servidos. Nos comportamos como se fôssemos senhores. Então veja que isso aqui deve mexer com a gente. O modelo, o perfil de uma igreja modelo é isso aqui que eu estou lendo para vocês. É isso aqui. No versículo 44, aliás, versículo 45, desculpa, ele diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí eu pergunto: a gente pode fazer isso hoje? Não. Primeiro porque, se a gente for fazer isso aqui, a gente fica com a mão na frente e outra atrás. E tem uma coisa mais: muitos oportunistas e vigaristas vão explorar você para tirar tudo que você tem. Aqui era cristamente falando. Quando havia uma necessidade, que a igreja tomava conhecimento, que os membros tomavam conhecimento: não, vamos aqui nos unir, vamos ajudar fulana, vamos ajudar a família Cicrano ou Beltrano, fazia o que era para ser feito. Muitas vezes nós não fazemos isso porque nós estamos olhando para o nosso umbigo. Só olhamos para o nosso umbigo e não nos lembramos que alguém precisa da nossa mão estendida, do nosso braço estendido, da nossa solidariedade. No versículo 46 diz o texto que eles diariamente, preste atenção, diariamente, não era 2 vezes por semana, culto de oração, terça-feira aqui é um culto desassistido, ou num culto de doutrina que é um culto desassistido, ou no culto de escola dominical que é um culto desassistido, que é um culto de domingo à noite que a maioria vem. Na igreja era todos os dias, porque havia reunião todos os dias, porque eles eram unânimes todos os dias, estarem diariamente, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque eles tinham sede e fome pela palavra, eles queriam estar em comunhão íntima com Deus, eles estavam ali, como Maria, quando Jesus foi lá na casa de Lázaro, ficou aos pés de Jesus, aprendendo lições preciosíssimas, foi um verdadeiro seminário ali. E Marta, quando veio reclamar, manda essa minha irmã me ajudar, porque ela está aqui, eu estou sozinha aqui arrumando a casa. Marta, por que tu te preocupas e te inquietas? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu vou só fazer aqui uma pergunta: quanto tempo você passa buscando a Deus de oração, de joelhos, ou lendo a palavra de Deus, comparado com isso aqui? Eu vou começar por mim. Quanto tempo? Até na hora do almoço tem gente que está lá botando como eu já vi, botando uma colher na boca e o celular aqui. Aí para, aí depois vem. Gente, isso aqui hoje está tomando 90% do tempo da gente, que a gente tinha para buscar a Deus. Nos dias da igreja primitiva não tinha isso aqui não. Mas tinha outros atrativos, mas nada dos outros atrativos que havia impedia deles estarem lá todos os dias no templo, orando, buscando a Deus em oração. Como está diferente hoje, irmãos?
Quantos bancos vazios agora aqui que nós temos podiam estar ocupados? E quantos que poderiam estar aqui estão em casa, às vezes assistindo o Fantástico, assistindo não sei o que mais lá que tem, eu nem sei o nome dos programas que estão aí, o Netflix, e poderiam estar aqui prestando culto a Deus, numa terça-feira, num culto de oração, quando a gente vem falar com Deus, é a igreja vazia. É verdade que nem todos não vêm porque não podem, estão trabalhando. Tem gente que dá expediente. Eu sei a história de muitos de vocês. Eu conheço as ovelhas que pastoreio. Trabalha no supermercado, sai de 7 horas, 7h30 da noite, 8 horas, 10 horas da noite. Tem gente aqui que não está aqui porque está trabalhando. Nós temos alguns oficiais que não estão aqui hoje à noite porque estão trabalhando. Isso é justificável. Mas a pessoa ficar em casa, deixar de estar prestando culto a Deus. Então preste atenção a essa palavra um pouco áspera, um pouco dura, mas é a verdade. Estamos muito longe de nos compararmos a sermos uma igreja, a termos um perfil de uma igreja modelo, muito longe. Estou falando da minha experiência como pastor. Então diariamente, não era 1 a 2 vezes por semana, eles estavam unânimes, diariamente unânimes, quer dizer, todos pensavam ao mesmo tempo do modo como eles poderiam prestar culto a Deus. Certo? Eles partiam pão de casa em casa. Isso diz respeito a um ato quanto ao comportamento, como se fosse uma família. Ele está aqui dando outra ênfase a isso aqui. A gente faz isso hoje em dia, em nossos dias, irmãos? A gente faz isso hoje em nossos dias? Alguém pode argumentar, pastor, a realidade hoje é outra. É verdade, a realidade hoje é outra. Nós vivemos num mundo de ativismo. Às vezes o pai sai de casa de manhã, não vê a filha ou o filho deitado ainda. Quando volta, o filho já está dormindo, passou o dia trabalhando no comércio, viaja, sai de manhã, não vê os filhos, não dá nem bom dia, né? Quando volta, não tem como dar boa noite, porque também os filhos estão dormindo, já estão dormindo. Isso acontece em nossos dias. Obviamente naquela época não havia isso, né? Porém, irmãos, embora alguém faça esse argumento, e eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, eu queria que vocês pensassem nisso aqui, porque a realidade, a realidade hoje é outra, completamente diferente como naqueles dias. A minha resposta é a seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Olha, o pecado, ele foi tornando as coisas que nós poderíamos fazer para Deus cada dia mais difícil, ao ponto da gente ficar zerado, de não fazer aquilo que nós deveríamos fazer ou poderíamos fazer. O pecado tem impedido de não fazermos as coisas como poderíamos ou deveríamos fazer, como antigamente era feito. Naquela época havia clima para eles exercitarem esse espírito fraterno entre eles, comunhão, unidade, oração, partir do pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, e todos os dias. Não havia na época shoppings. Sabe que isso hoje é uma coisa que tem impedido de muitos crentes estar aqui. Talvez muita gente que poderia estar aqui hoje à noite está lá no shopping. Eu não sou contra você, o shopping eu vou. Ainda essa semana eu fui 2 vezes lá, fui fazer uma compra no supermercado que inaugurou lá, e estava uma promoção, e outro dia fui fazer um pagamento. Não tem nada contra você, o shopping, mas você deixar de estar na casa do Senhor, não, hoje eu vou tirar para ir com minha família para o shopping, escolha outro dia que não deixe de participar do trabalho na igreja. Porque se você está num shopping, me perdoe, numa hora de culto que você podia estar prestando a Deus, você estava livre para estar na casa do Senhor, e vai para um shopping, vai para outro lugar. Lá em João Pessoa tinha um colega nosso, um pastor nosso, que ele é aqui em Campina Grande, foi pastorear em João Pessoa. Ele disse: pastor Bosco, meu colega, no domingo de manhã a minha igreja está vazia. É vazia, porque os crentes vão para a praia se bronzear. Nada contra ir à praia, eu também vou à praia quando posso. Tomar um banho de mar faz bem à saúde, ao sol. Eu gosto muito de pegar jacaré, vocês sabem disso. Mas eu deixar de estar na casa do Senhor, porque fui para pegar jacaré, fui tomar banho, fui para isso ou para aquilo, irmãos,
Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, o perfil de uma igreja modelo deve fazer distinção, diferença quanto a estas coisas que muitas vezes a gente faz normalmente, naturalmente, como se isso não fosse uma coisa errada. É errado sim. Então o cristão, ou ele está enquadrado naquilo que a palavra de Deus nos mostra, ou então ele está só com o tema, só com o título, só com o apelido de crente, membro da igreja, corpo de Cristo. Então no versículo 47, terminando, ele diz: louvando a Deus, texto concluindo, e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava-lhes o Senhor, todos os dias, aqueles que iam de ser salvos. Eu estava essa semana conversando, parece com o pastor Antônio Júnior, numa reunião, agora bem próxima, e eu me lembro que eu disse uma coisa que eu vi num concílio de pastores, num congresso de pastores, só de pastores. Pastor João Carlos Ortiz, não sei se ele ainda é vivo, isso faz mais de 40 anos. Ele disse que nesse congresso, ele disse o seguinte: ovelha gera ovelha, não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Ovelha que gera ovelha. Aqui está uma resposta para isso, né? Cada dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos, por causa do comportamento que aqueles cristãos tinham, de comunhão, né? de unanimidade, estarem todos os dias no templo, reunidos em oração, reunidos no partir do pão e nas orações. Isso chamava a atenção dos ímpios, dos incrédulos, dos descrentes, e dizia: mas que vida bonita, que vida bela esse povo da igreja, do caminho ou da igreja de Cristo vivem. Eu quero também fazer parte. Eu quero também fazer parte dessa comunidade, os do caminho ou a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, a realidade do perfil da igreja modelo é essa aqui. A gente deve se espelhar nisso aqui. A igreja não estava preocupada com quantidade, mas com qualidade. Muitas igrejas hoje estão preocupadas com o crescimento de quantidade, sem levar em consideração a qualidade. Quando Caio Fábio, que hoje está totalmente distante devido às atitudes comportamentais dele, como era antigamente como pastor, eu entrevistei ele no programa Opção para a Vida. Isso acho que faz uns 30 e tantos anos. Ele esteve aqui em Campina Grande, foi pregar ali no Parque do Povo, e aí eu aproveitei e entrevistei ele para passar no programa Opção para a Vida. Isso está gravado. E eu perguntei a ele na época: pastor Caio Fábio, na sua opinião, o senhor é um pastor que prega em todo o Brasil, viaja todo o Brasil, faz conferências em muitos países, em muitos estados e até fora do Brasil. O que é que o senhor me diz sobre o crescimento da igreja no Brasil? Aí ele disse assim: a igreja no Brasil, pastor, não está crescendo, ela está inchada, ela está inchando. Aí ele está até citando um exemplo assim, falando comigo. Ele disse: o senhor já viu uma pessoa que bebe muita cerveja? Fica, né, inchado. A gente pensa que a pessoa é gorda, não tem nada de gordo, aquilo é inchaço, não tem nada de saúde essa pessoa. Então a igreja, na época, quando ele deu essa comparação, mostrou que a igreja não estava nada saudável, ela estava, naquela época, imagine hoje como é que está, né? Isso faz uns 30 e tantos anos. Então, meus irmãos, concluindo esse sermão que Deus me deu, ele mostra que nós estamos precisando de realmente repensar como é que eu, como membro do corpo de Cristo, na igreja do Calvário, corpo de Cristo, como é que eu estou me comportando? Minhas atitudes estão coerentes com isso que descreve aqui em Atos? E vai lá, veja bem. É por isso
que hoje a gente vê o número de pessoas que estão vindo para o Evangelho, comparando com os daquela época, está muito equidistante. Por exemplo, lá em Atos capítulo 4, versículo 4, aliás, em Atos esse capítulo que me antecede aqui, diz que Pedro, num só dia, quando pregou um sermão, quase 3.000 pessoas se converteram. Atos capítulo 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subiu o número de homens a quase 5.000. Escuta bem, vai gravando isso aí. Em Atos capítulo 5, versículo 14 diz: e crescia mais e mais as multidões de crentes, tanto homens como mulheres, agregando-se ao Senhor. Atos capítulo 6, versículo 7 diz lá: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos, o advérbio está aqui de intensidade, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Em Atos capítulo 8, verso 8 a 6, capítulo 8, verso 6 a 8: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, mesmo quando eles eram dispersos, não perdiam a oportunidade. No capítulo, verso 6 diz ainda: as multidões, olha a expressão, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número grande multidão. Eu fiz questão de ler isso aqui para perguntar, é só uma pergunta, viu? Juntando todas as igrejas aqui, vou tomar o exemplo de Campina Grande. Todas as igrejas de Campina Grande, qual foi o dia que todas as igrejas reunidas todas, somando, batizou num dia 3.000 almas? Qual foi? Houve isso aqui? Estou falando de Campina Grande. Outro exemplo: 5.000 almas, ou grandes multidões. Irmãos, sabe por que não está acontecendo isso em nosso dia? Porque nós estamos muito distantes do perfil da igreja modelo daqueles dias. Muitos pastores não gostam de que a gente faça comentários como esse, não, porque dizem: você está falando sobre eu não estou produzindo. É que hoje o evangelho está tão bagunçado, me perdoa a expressão, a maneira como estão pregando o evangelho tão bagunçado, que as pessoas não estão mais nem acreditando naquilo que a gente está pregando, mesmo sendo a verdade. Há uma rejeição grande. A gente prega o evangelho, as pessoas vê tantos escândalos, tanta coisa, que termina resistindo e não aceita. Então a igreja está muito longe de estar comparada ao perfil da igreja naqueles dias. E após a conversão de Paulo, Atos capítulo 14, versículo 1 diz: grandes multidões. Atos 16, 5, depois da conversão de Paulo, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Atos 17, 14, depois da conversão de Paulo, numerosa multidão. Estou concluindo. Conclusão. Meus irmãos, nós não estamos aqui pensando numa igreja ilusória ou numa igreja que ela não tem mais, perdeu essa característica. Ela não perdeu. Os crentes é que estão perdendo. As conversões acontecem em todo o mundo, em todo lugar, mas um número ínfimo. Esse ano, aqui a Igreja do Calvário nos chegou a batizar 12 pessoas. E essa é a história de muitas igrejas. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa que o pastor Júnior já falou aqui, que para o ano a gente pretende pelo menos sacudir vocês, despertar vocês para essa realidade. Grupos familiares. Essa igreja cresceu quando ela realizou grupos familiares
nos lares, nas casas. Vamos ter batismo agora, antes do fim do ano. Pelo menos uma dessas pessoas que vai ser batizada é fruto de grupos familiares. O que é isso, pastor? A gente foi até esta pessoa, proclamamos o evangelho através de um estudo bíblico. A pessoa é persuadida com convicção de que o evangelho é a verdade, como eu vi uma vez de uma senhora dizer: pastor, depois de um estudo desse aqui, ou a gente aceita o evangelho por convicção, ou a gente rejeita o evangelho sabendo que estamos rejeitando a verdade. Isso para mim foi a maior definição que eu vi. Se nós realizássemos um trabalho desse sistematicamente, todos os dias, nos lares, nas casas de vocês, essa igreja não vai comportar o número de pessoas que vão abraçar a fé no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu fico triste quando eu vejo bancos vazios. Eu fico frustrado. Sabe por quê? Porque eu vejo que o povo não está tendo a visão do papel da igreja, que é ganhar almas para Jesus. Não é encher a igreja, é ganhar almas para Jesus, levar o evangelho àqueles que estão perdidos. Nós temos aqui na igreja, irmãos, pessoas que hoje estão, é verdade que foram até jubiladas, a exemplo do presbítero Sebastião. Eu tomo a liberdade de citá-lo como exemplo, mas esse homem, esse irmão, não queria saber do evangelho, não queria saber do evangelho. No seu estabelecimento comercial vendia cigarro, vendia cerveja, uísque, tudo que é de bebida. Seu filho, diácono Valfrido, pediu: papai, o senhor aceitaria a gente fazer um estudozinho bíblico aqui aqui em casa? Aceito, meu filho, mas negócio de ser crente, olha, nem pensar. Ele está aí para confirmar. Olha, não pense que você vai me convencer a ser crente, não, viu? Pode vir. Num dos primeiros estudos, ele tinha um crucifixo, ele contou esse testemunho, né? Tinha um crucifixo aqui de ouro batido aqui no peito. A primeira coisa que ele fez foi tirar. Ninguém pediu para ele tirar do peito, não. Foi o estudo que ele ouviu. Foi o estudo a palavra que levou a se realmente ele e tirando essas coisas que Deus mostra em sua palavra, e foi tirando isso, foi tirando aquilo. Depois foi batizado. Depois ele mesmo disse: eu quero também participar desses estudos, eu quero fazer estudo. E fez muitos estudos aqui, com muitas famílias aqui da igreja, que hoje estão aqui por causa do ministério dele, de grupos familiares. Ele está fazendo inclusive atualmente na casa de Murilo. Eu vou pedir que Murilo fique em pé aí. Ele está acompanhado do pai dele ali. Pode ficar em pé, o seu pai também. Nós estamos fazendo, eu fiz uns 3 estudos ou 4 e ele está fazendo, continuando. Ele, Murilo e a esposa também. Pode sentar, irmãos. O presbítero Sebastião foi consagrado diácono, foi consagrado presbítero, presidente do patrimônio, hoje está jubilado, mas continua fazendo o trabalho do Senhor. Ele tem essa visão. Eu estou citando o exemplo dele para vocês verem como é importante. Tem umas 10 famílias aqui, umas 10 famílias, sem medo de errar, que foram ganhas através dos grupos familiares. É que nós nos acomodamos, nós nos sentimos confortáveis de vir à igreja, sentar nesses banquinhos aqui, prestar culto a Deus, voltar para casa e tchau. Não estamos preocupados com as almas que estão perdidas. A igreja primitiva tinha essa visão. Ela era uma igreja, podemos dizer, modelo. O perfil da igreja modelo que deveria ser hoje. Deveríamos resgatar isso em nossos dias, irmãos. Porque senão nós vamos ser uma videira sem dar frutos. E Jesus disse: uma videira que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, para nada mais presta, senão para ser cortada e lançada no fogo. Amanhã, com a graça de Deus, nos reencontraremos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.